Caríssimos irmãos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, é com grande alegria espiritual que nos reunimos para estudarmos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Nesta oportunidade, vamos fazer algumas reflexões em torno da parábola universal do Evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, em todos os lugares do nosso planeta, esta parábola do Evangelho, ela chega como um verdadeiro clarim luminoso, nos convidando ao exercício da caridade, que é a concretização do amor, ou seja, a caridade é o amor em ação. Por isso, rogamos as bênçãos de Jesus para todos os que estão nos acompanhando nesse momento, a fim de que as nossas reflexões elas possam contribuir para o nosso melhoramento espiritual, para o nosso crescimento íntimo. Essa parábola ela está registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. É uma parábola muito significativa e nos diz o texto que, então levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar, ou seja, tentar o mestre Jesus. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e ao teu próximo, como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, como pedagogo sublime, mestre por excelência, toma a palavra e narra a formosa parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, cuidou, levou à hospedaria. Ainda disse ao hospedeiro que tudo o que precisasse a mais, quando ele voltasse, ele restituiria. E Jesus encerra essa parábola indagando ao doutor da lei, qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus toma a palavra e diz, então vai e faze tu mesmo. É muito significativa esta parábola do bom samaritano, porque nós vemos aqui Jesus na convivência, não é, com as pessoas da sua época, e neste caso sendo inquirido por um doutor da lei que conhecia as escrituras, e ele sutilmente, querendo envolver Jesus, não é, no seu pensamento, ele vai indagar o mestre exatamente isso. Mestre, o que é que eu preciso fazer para possuir a vida eterna, a vida imanente? E Jesus, então, com muita sabedoria, como um pedagogo sublime, experiente, Jesus devolve através de uma questão, que é o que está escrito na lei, ou seja, o que as escrituras dizem para você. E o homem era um doutor da lei, ele conhecia todo o ensino de Moisés, o ensino dos profetas. Consequentemente, ele responde assim de uma forma, não é? Como ele já sabia, né? Qual é o mandamento maior? Tudo aquilo que a lei já prescrevia.
o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando ele fecha então aquela colocação, Jesus olha para ele e diz: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Por quê? Porque não era qualquer pessoa que desconhecia os ensinamentos sagrados. Então Jesus disse para ele: você respondeu muito bem, você sabe, você tem todo o conhecimento da lei mosaica. Agora faça assim, aplique, faça isso, pratique e você vai viver. Ou seja, você vai ter esse sentido de plenitude espiritual, porque a vivência da lei divina ou natural, ela vai proporcionando àqueles que sintonizam na vivência dessa lei de amor, de justiça e de caridade, com essas leis supremas que regem nossas vidas. Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Porque muitas vezes, queridos irmãos, nós lemos, nós estudamos, nós temos acesso à literatura espírita, aos livros que constituem toda a base do pensamento espírita, que nos trazem Jesus de volta, ou seja, num sentido bem dinâmico de vivência, e nem sempre nós chegamos nessa condição de vivência ainda, porque as nossas limitações são muitas, mas devemos continuar ouvindo a palavra de Jesus quando ele disse: respondeste muito bem ao doutor da lei, ao pregador, ao comentador do evangelho. Faça isso, ou seja, aplique as lições que eu tenho ensinado ou as lições que você tem ouvido. A lei divina ou natural está escrita na consciência de cada um. Além disso, ela vem sendo revelada através dos ensinos de Moisés, dos profetas. Eu mesmo, como Jesus diz, ele mesmo, como a segunda grande revelação. Então, o que nos cumpre é não só estudar, refletir, mas tentar aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Então foi quando o próprio doutor da lei ele olha para Jesus e, querendo parecer que era um justo, ou seja, um homem realmente dedicado às leis divinas, um homem de bem, um cumpridor das leis, então ele volta-se para Jesus e indaga: quem é o meu próximo? É uma pergunta muito importante, meus queridos irmãos, porque quem é o nosso próximo? É aquele com o qual nós estamos convivendo, ou pessoalmente, ou à distância, através dessa ou daquela maneira. É alguém que está conosco, é um filho de Deus como nós, em processo de evolução e de crescimento espiritual. Então, quem é o meu próximo? São todos aqueles que se acercam de nós, com os quais convivemos, com os quais estamos interagindo no nosso dia a dia. Diante da questão que ele formula Jesus, o Mestre Divino narra então essa parábola. Então ele coloca exatamente isso. Um homem, um desconhecido, nós não sabemos quem era esse homem, se era judeu, se era samaritano, qualquer nacionalidade. Esse homem descia de onde? De Jerusalém, que era a capital religiosa, de Israel, e ele desce exatamente para Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do planeta. Então, muito antes de Jesus, Jericó já era uma cidade florescente. Então, ela tem milênios, essa cidade. Jerusalém representa os interesses espirituais. Significa o quê? A capital, onde lá está o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, E enquanto Jericó significa os interesses materiais, o homem descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele sofre um assalto. E aí fica desacordado e por ali passam 3 figuras. 2 que vinham do templo, um sacerdote e um levita. Todos 2 conheciam a lei divina, conheciam as escrituras, mas estavam também
limitados pelas circunstâncias, pelos problemas. Por exemplo, o sacerdote, naquela época, ele não podia tocar num homem impuro, ele não poderia tocar num homem ensanguentado. Da mesma forma, o levita. Então, tem as questões que envolvem as circunstâncias, que muitas vezes a gente escuta e percebe essa situação. Era um sacerdote, era um levita, porque eles que tinham as melhores condições de atender aquele homem, porque estudavam a lei divina, a lei natural, a lei de Deus, eles não atenderam aquele homem. Ao invés dos dois, quem atendeu? Um homem que era considerado herege naquela época, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. Então eram povos vizinhos, mas todos eram oriundos realmente das tribos de Israel. Mas o importante que nós percebemos nessa parábola é exatamente a dimensão do auxílio ao próximo. Essa mensagem extraordinária que inspira todas as comunidades do cristianismo, desde a época de Jesus até os nossos dias, no sentido de que o que deve nos mover é o sentimento da compaixão. E a compaixão, ela é filha dileta do amor. Quando Jesus então narra esta parábola, mostrando que aquele homem, que não era um religioso, era um homem comum, e que ele se apiedou, ele teve compaixão daquele que precisou ser auxiliado. E tomou as providências indispensáveis a esse processo de amparo, de socorro e de assistência. Então é um grande convite para que cada um de nós também, dentro das suas possibilidades, possa auxiliar o próximo que está mais próximo de nós. É um familiar, é um conhecido, é um colega de trabalho, é alguém que está esperando o nosso apoio. E aí o Espiritismo, revivendo Jesus, nos ensina que a caridade não é apenas a questão material, a beneficência, mas há um outro gênero de caridade, que é a caridade moral. Allan Kardec comenta esse texto dizendo que toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. E que em todos os seus ensinos, né, o mestre apresenta essas duas virtudes, a caridade e a humildade, como sendo as virtudes que nos conduzem à eterna felicidade. Logo, o mestre divino, na sua sabedoria, ele nos diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos, amai o vosso próximo como a vós mesmos, perdoai as ofensas. Ou seja, todo o ensino de Jesus é o ensino do amor, da caridade. E o orgulho e o egoísmo é aquilo que Jesus não se cansa de combater. Ele recomenda permanentemente, através das suas lições, que nós pratiquemos a caridade, colocando a caridade como uma condição absoluta da felicidade, né, verdadeira. Então, Jesus ele coloca o samaritano, que era considerado herético, mas que praticou o amor do próximo acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Ou seja, Jesus não considera a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única. Nos diz Kardec que se outras virtudes houvessem a serem preenchidas, Jesus as teria declinado. Mas Jesus coloca a caridade, que é o amor em ação em primeiro lugar. Por quê, queridos irmãos? Porque ela abrange implicitamente todas as outras qualidades: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça.
e porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O querido benfeitor Emmanuel, ele nos traz muitas orientações em torno dessa parábola do bom samaritano. Nós vamos encontrar exatamente Emmanuel, esse dedicado benfeitor espiritual, estudando as questões do Evangelho, quando ele vai comentar o trecho, o versículo, quando Jesus diz ao doutor, como leis, né? E ele lhe disse, que está escrito na lei? O que é que você lê nela? Como é que você lê? Como você lê? Que procuras? Emmanuel nos diz, emoções, consolo, entretenimento. Não esqueça que o mestre pode também te interrogar. O que é que você está lendo? O que é que você está entendendo dos ensinamentos do mestre? O que nós estamos entendendo das lições da doutrina espírita para aplicarmos o Evangelho no nosso dia a dia? Logo, o nosso querido benfeitor Emmanuel, ele diz exatamente isso, que é necessário aprendermos essa lição com Jesus, ajudando sempre, pois um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. É muito importante essa reflexão quando Emmanuel comenta essa passagem do doutor da lei que, querendo se justificar, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? O Espírito Emmanuel nos diz que o nosso próximo é o irmão tombado no caminho de Jerusalém para Jericó. Ele é o ponto de apoio para mais um degrau de avanço de cada um de nós. Então, essa representação, né, do homem caído na estrada, sendo socorrido, meus irmãos, é a indicação de que o nosso próximo, que está em qualquer circunstância da nossa vida, dentro dos nossos lares, fora dos nossos lares, muitas vezes tombado pelas grandes dificuldades, pelos problemas, pelas obsessões, pelas influências menos felizes, pelos vícios, pelas dores, pelas tristezas, pela angústia. Todos são nossos irmãos e nós precisamos exercer, como Jesus nos diz, a misericórdia sempre. Por quê, queridos irmãos? Porque para Deus todos somos filhos, abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não se nos fixar nos domínios do coração, em verdade não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor, como nos diz o Espírito Emmanuel. É preciso então que o nosso coração se enterneça, que nós possamos alcançar uma condição de superação do nosso egoísmo em prol do altruísmo, de percebermos o outro, de sentirmos as suas dores, as suas necessidades, sejam de ordem material, sejam de ordem espiritual. Porque Jesus prossegue na parábola, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Pode ser qualquer um de nós, necessitado de orientação espiritual, necessitado de uma palavra de conforto, necessitado de uma vibração amiga, e caiu nas mãos de assaltantes. Os assaltantes podem ser as nossas próprias dificuldades espirituais, as nossas imperfeições, não é? Então nós estamos ainda num contexto de muitas provações, de muitas dificuldades. Daí a necessidade de voltarmos o nosso pensamento para o exercício do bem. E a caridade, como gênio cristão na terra, continua crescendo com os séculos através da bondade de um Francisco de Assis, de um São Vicente de Paulo, né? De todos esses espíritos que trabalharam e trabalham para que o sofrimento
a angústia, o desespero possa ser diminuído em nossos corações, queridos irmãos. Mas nós entendemos à luz desses ensinamentos que os semi-mortos da alma nos encontramos nas estradas do mundo. Então a terra é tão somente a estalagem a que nós chegamos ontem e da qual nós partiremos amanhã. O Espiritismo muito nos ajuda com uma nova visão, um novo ponto de vista sobre a vida. Então, sob o ponto de vista espírita, a vida terrena é uma grande oportunidade para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, para a nossa iluminação. E, dependendo do ponto de vista que nós temos, nós poderemos suavizar ou não os nossos males, com uma melhor ou não compreensão das questões da vida. Sobretudo, meditemos nos outros viajores em condições mais difíceis do que as nossas. Geralmente, nós pensamos que o nosso problema é maior, não tem solução, que as nossas dores são maiores. Mas, queridos irmãos, precisamos parar, refletir, orar e perceber que existem muitos que estão conosco no nosso dia a dia, que estão em condições mais difíceis do que a que nós estamos enfrentando. Certo samaritano em viagem veio até aquele homem que estava sofrendo. O samaritano é aquele que representa aquele que auxilia, aquele que ama, aquele que tem compaixão, aquele que percebe a dor do outro. Certo samaritano em viagem veio até ele, ou seja, aquele que estava necessitado, e ao vê-lo, compadeceu-se. Foi tocado pela compaixão, que a compaixão ela é filha dileta do amor, como dissemos. Jesus, em muitas passagens do seu evangelho, da sua boa nova, ele evidencia a compaixão pela multidão. E os evangelistas muitas vezes registram, e ele teve compaixão da multidão, ou seja, ele foi movido pelo altruísmo, ele foi movido pelo sentimento do amor, da caridade. Por isso, queridos irmãos, a caridade é o caminho aberto por Jesus, a união e a paz entre todos nós, porque estamos envolvidos neste ensinamento do Senhor. Todas as criaturas válidas, sob o ponto de vista espiritual, psíquico, emocional, todas as criaturas válidas, elas são naturalmente chamadas pelas leis de Deus à sustentação possível daquelas outras que estejam caídas em provação. E nós ainda estamos superando, não é, nosso estágio de espíritos em provas difíceis, em expiações dolorosas, vinculadas a erros e débitos do passado. Graças a Deus, temos a bênção do esquecimento do passado. Quando nós reencarnamos, como que um véu do esquecimento nos envolve e nós não lembramos das nossas outras reencarnações, porque poderiam muito nos perturbar. Graças à doutrina espírita, nós temos o entendimento do esquecimento da vida futura. E Jesus diz, diante daquelas três situações, diante do doutor da lei que o indagara, Jesus disse: quem é que de fato fez o bem? Quem praticou o bem? Não é? Ele disse: o que praticou a misericórdia. Jesus disse para ele: então vá e faça você do mesmo jeito. Ou seja, o homem tinha os preceitos religiosos, ele tinha as orientações, mas ainda faltava transpor da teoria para a prática. Toda teoria elevada, ela requisita uma prática que lhe seja coerente. Logo, queridos irmãos, essa mensagem ela é dirigida a todos nós e aos que estudamos o Evangelho de Jesus, para nós percebermos que nós temos grandes lições dentro dos Evangelhos.
o que nós necessitamos é fazer a transposição dessa grande orientação para o nosso dia a dia. Então, repetiu Jesus com bondade, aquele homem segue adiante e faz também o mesmo. É muito importante, meus queridos irmãos, como nos diz Emmanuel, né? Segundo é fácil de ver, a indicação para entesourar a luz da vida eterna em nós mesmos é clara e simples, que foi a pergunta que o doutor fez a Jesus. Mestre, não é? O que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna, a vida feliz, né? A vida superior, a vida iluminada, né? A plenitude espiritual. Então, realmente, meus queridos irmãos, para entesourar a luz da vida eterna em nós próprios, nós temos a orientação clara de Jesus. Amor ao próximo é o sublime recurso na base de semelhante realização, para iluminar nossa vida, para alcançarmos a plenitude espiritual, pelo conhecimento e pela vivência das leis de Deus. Nós temos o componente central, que é a vivência da caridade, que concretiza a lição do amor. Toda a doutrina do Cristo, ela se resume no amar a Deus e no amar ao próximo. Daí os espíritos benfeitores nos convidam, e Emmanuel, né, nos trazendo essas grandes contribuições para a nossa reflexão, ele nos diz exatamente na sua obra Aulas da Vida, e lembrando reconhecidamente quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência, recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. Ou seja, nós somos convidados para nos tornarmos também como esse bom samaritano, como nos diz Emmanuel, né? Nos tornando os samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Estamos nas estradas da terra, estamos reencarnados mais uma vez, e nas estradas da existência nós nos deparamos com os transeuntes, com os caídos da estrada, e muitas vezes nós também poderemos estar nessa situação de necessitados, de caídos, precisando do socorro, do amparo, da indulgência, da compaixão do outro. Por isso, realmente, a história do bom samaritano contada por Jesus expõe a caridade por brilhante e sublime, oferecendo revelações prismáticas de inigualável beleza. Segundo percebemos, queridos irmãos, a indicação do Divino Mestre para entesourarmos conosco os bens da imortalidade não é tão difícil assim, mas precisa de nossa parte decisão, boa vontade, pois compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. É preciso nos disponhamos a usá-la. Temos então as ferramentas que o Evangelho de Jesus nos apresenta com os princípios da doutrina espírita, a nos socorrer, a nos iluminar. Determina, portanto, a caridade, nos situemos no lugar daqueles que necessitam de amparo, dando-lhes o melhor de nós, com a certeza de que, provavelmente, amanhã serão eles os socorridos de agora, nossos próprios benfeitores. Então, todos nós precisamos uns dos outros. Quando se pratica o bem, quando se exerce a caridade, não é algo apenas direcionado à pessoa, ao outro, porque é uma via de mão dupla. Todos nós estamos também sendo auxiliados. Recordemos então, queridos amigos e prezados irmãos, o samaritano que se deteve
na marcha dos próprios interesses e auxiliou espontaneamente ao próximo, sem nada perguntar, e conforme a lição do Cristo, façamos nós também o mesmo, porque o Evangelho nos diz precisamente isso, que aquele homem foi movido de compaixão, ele não pensou logo nos seus interesses. Os seus interesses de ordem material, mais imediatos, ele se deteve um pouco para auxiliar. Então a representação da parábola é aquele que sai de si mesmo para auxiliar alguém, superando os seus próprios interesses. E aí está a nossa dificuldade por causa do egoísmo que ainda nos envolve. Dentro das sugestões desta parábola do bom samaritano, o Divino Mestre Jesus nos conclama a todos para as tarefas do auxílio mútuo. Então, Jesus nos convida a todos para as tarefas do auxílio mútuo. E Ele nos espera como somos e como estamos para servir. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu não consigo auxiliar alguém porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas todos nós podemos sim auxiliar, podemos ser úteis, precisamos ter boa vontade, precisamos ter coragem e decisão para auxiliar o nosso próximo, seja na dimensão material, moral e espiritual. Jesus nos espera como somos e como estamos para servir, porquanto, servindo, acabaremos aprendendo que todos somos filhos de Deus e que se hoje desfrutamos, as condições de auxiliar alguém, logo mais nós poderemos também estar na condição de sermos auxiliados. Desta forma, queridos irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém essa parábola, que é considerada a parábola universal do Evangelho, a parábola do bom samaritano. Nesta obra, no seu capítulo 15, nós encontramos as explicações de Allan Kardec sobre esse ensinamento tão sublime de Jesus, no convite maior à prática da caridade, que é o lema da doutrina espírita. Então, para a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, mas é da caridade. Esse sentimento sublime que Jesus vivenciou plenamente e que nos legou através das suas grandiosas lições contidas na Boa Nova. Que Deus, então, nos abençoe a todos e que tenhamos uma semana de muitas bênçãos, de muitas realizações, de sentimentos elevados, de sentimentos nobres, na convivência com o nosso próximo mais próximo, quer esteja dentro da nossa casa ou fora dela, quer esteja fisicamente bem pertinho de nós ou através das redes sociais, através dos recursos da internet. Todos estamos neste planeta conectados, em todas as partes desse planeta, lembrando sempre que nós podemos nos auxiliar, orando uns pelos outros, nos apoiando, nos aconselhando e buscando as sublimes lições de Jesus, as eternas palavras do Mestre. Que Ele então nos fortaleça, nos abençoe e que consigamos todos refletir e, além de refletir, nos aproximarmos do exercício do bem, na prática da caridade, na prática da lei do amor. Que Deus nos abençoe.